Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Sim, pode virar a sua cadeira para frente. Você não está no The Voice, mas está assistindo uma videoaula do professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Professor Diogo Comba, é assim que você me encontra no YouTube, no Instagram ou no Facebook, certo? Eu sei muito bem que você nesse momento queria estar num bloquinho, queria estar lá na Sapucaí, queria estar viajando com amigos, com a família, curtindo o carnaval, mas nesse ano, infelizmente, não poderemos fazer isso. Mas você tem uma opção melhor ainda. Que tal maratonar todas as minhas aulas aqui no YouTube? Olha que programão excelente. Recomendo fortemente que você faça isso. E sabe qual é o tema da aula de hoje? Hoje a gente vai citar alguns temas que você pode mencionar o anime Pokémon na sua redação. Lógico que não é lá muito recomendável, mas caso falte repertório para você, que tal apelar para uma figura, para um produto extremamente lucrativo da cultura pop? E Pokémon é um grande exemplo. Você já deve ter ouvido falar de Pikachu, de Charmander, de Blastoise, de Squirtle, de Ditto, de Eevee e entre muitos outros pokémons. Até eu estou aqui ó, com o meu boné do Ash Ketchum, um dos heróis do desenho. Um primeiro tema que você poderia citar Pokémon. Pokémon, para quem não sabe, são os Pocket Monsters. No meu inglês, guatemalteco praticamente. São pequenos monstrinhos que são utilizados por seus treinadores em batalhas, em verdadeiras jornadas ao redor do mundo. Um primeiro tema que você poderia citar Pokémon seria rinha. O que é uma rinha? São brigas de animais que infelizmente ainda são muito comuns no Brasil e no mundo. São ilegais na maior parte do mundo, são ilegais no Brasil também. Lógico que o desenho trata essas batalhas entre monstrinhos de forma romantizada, de forma idealizada. Ele acaba tratando esses treinadores, esses monstrinhos como verdadeiros heróis. Mas a gente tem que tomar um cuidado, não é por isso que na realidade a gente pode tratar do mesmo jeito, a gente pode fazer uma espécie de paralelo entre o desenho e a realidade, mostrando que há diferenças muito claras, que a realidade não deve seguir o desenho. Tá aí o primeiro tema que você pode citar, o desenho animado Pokémon, maus tratos aos animais, quem sabe fazendo esse recorte falando de rinhas de animais. Um outro momento é que você pode também falar sobre tráfico de animais. A gente tem um vídeo muito legal aqui no canal em que fala sobre tráfico de animais. Tráfico de animais é a terceira atividade ilícita que mais movimenta dinheiro no mundo. Lá no anime Pokémon, a gente tem a Equipe Rocket. Quem é a Equipe Rocket? São malfeitores que tentam a todo momento sequestrar, roubar Pokémons alheios, para denunciar os males da verdade, do amor, como diriam Jesse e James lá no lema da Equipe Rocket. E olha só, já falamos de dois possíveis temas, maus tratos aos animais, perdão, falando de rins. Falamos agora de tráfico de animais, citando inclusive lá a Equipe Rocket. E agora a gente vai falar sobre mercado pet. Os pokémons lá ao longo do anime, ao longo de toda a saga, não são comprados, certo? São muito bem tratados pelos seus donos e isso acaba incentivando muitas crianças e adolescentes ao redor do mundo a terem animais e tratá-los muito bem também. Existem pokémons que lembram cachorros, gatos, passarinhos, hamsters, tartarugas e por aí vai. Muitas crianças provavelmente se inspiraram no anime e adotaram um cãozinho, um gatinho e por aí vai. São inúmeros os exemplos, são inúmeras as possibilidades, certo? A gente pode falar também, olha só isso, de adoção de animais nesse sentido. Por que comprar um animal se você pode adotar um cachorro, adotar um gato, certo? Como a gente já comentou, são várias e várias das possibilidades, ok? Um outro momento que você pode citar o anime Pokémon também, o desenho animado Pokémon, é falar sobre animação. A animação é muito forte no Brasil e no mundo. Infelizmente, no Brasil, a animação não é tão forte assim. Existem muitas iniciativas brasileiras que vêm ganhando cada vez mais força, algumas delas inclusive quase concorrendo ao Oscar, mas ainda é algo muito incipiente. Enquanto isso, o Japão é um dos grandes mercados produtores de animação no mundo. Você pode falar do anime Pokémon, problematizando a questão da animação, falando de violência, falando de consumismo,
falando de publicidade destinada ao público infanto-juvenil, que está presente no anime e está presente bastante na animação também. A gente já teve um tema do Enem, recentemente, inclusive, se eu não me engano, em 2014, exatamente, que foi a publicidade destinada ao público infanto-juvenil. Você poderia citar Pokémon. Hoje em dia, pelo menos na primeira temporada, eram 150 Pokémons diferentes. Na segunda, 300, depois 450. Imagina só quantos Pokémon nós já temos hoje. Isso incentiva diretamente as crianças a comprarem bonequinhos e outros produtos licenciados. Olha só, eu sei que eu não sou criança, mas eu tenho aqui um Pokémonzinho, um Zapdos, tenho um boné, como eu já mostrei para vocês, tem um outro aqui, ó, um Onix, que vendem nessas maquininhas por R$ 1 ou R$ 2. Eu sei, eu não deveria ter isso, mas fazer o quê? Tá aqui no meu quarto agora. Um outro exemplo seria a questão do consumismo. Como assim consumismo? Consumismo que está presente em todas as idades, não só no público infanto-juvenil. O consumismo ligado à figura dos Pokémons, que vai desde uma animação, um jogo de videogame, bonecos, roupas e outros produtos licenciados, certo? Isso, Pokémon dá bastante, digamos assim, pano para manga. São inúmeros os produtos licenciados de Pokémon que a gente tem no mercado, incentivando assim o consumismo de inúmeros modos, certo? Um outro momento que a gente poderia citar o desenho animado Pokémon também é para falar sobre videogame. Videogame é uma indústria muito poderosa mundo afora. Já há, inclusive, algumas fontes, alguns números que a indústria dos games nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, já movimenta, por exemplo, no mundo, na verdade, mais dinheiro que a indústria do cinema. Olha só isso. Movimenta dinheiro, gera emprego, gera renda, tanto direta quanto indiretamente. E recentemente, Pokémon causou uma verdadeira revolução no mundo, no mercado dos games, com Pokémon Go. Se muita gente falava que os videogames incentivavam, faziam com que as pessoas ficassem sedentárias, isoladas em casa, Pokémon Go fez com que as pessoas saíssem de casa e interagissem com outras pessoas na rua com a questão da realidade aumentada. Tá vendo? Inúmeros temas que a gente citou que a gente pode usar o desenho animado Pokémon. Vamos ver se eu lembro mais ou menos agora, pelo menos mais ou menos aqui de cabeça, tudo que a gente já citou. A gente falou de rinha, falou de maus tratos, falou de mercado pet, falou de tráfico de animais, falou de publicidade voltada ao público infanto-juvenil, falou de consumismo, falou de animação, falou de videogame. Olha só isso, até agora, 8 temas que a gente pode, de algum modo, citar e relacionar à discussão o desenho animado Pokémon. Você sabe mais algum? Se souber, coloca aí nos comentários do vídeo. Vai lá no meu Instagram também, ou então lá no Facebook. Se você quiser ver parágrafos baseados em Pokémon para sua redação, sabe como? Se esse vídeo atingir mais de 100 visualizações, eu faço alguns parágrafos e elaboro mais um vídeo para postar aqui no canal. Você sabe, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Me procure aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.